Imagine que você está no restaurante com seus amigos e do nada começa aquele debate. Ah, porque o capitalismo é cruel, só pensa em lucro. Ah, mas o socialismo nunca funcionou. Olha a Venezuela. E aí pronto, começa aquele debate todo. Mas calma, antes de sair defendendo um lado ou outro, você realmente sabe o que é capitalismo e o que é socialismo? Muito mais do que apenas ricos versus pobres ou empresa versus governo. Isso é uma guerra de ideias que já causou revoluções, guerras, colapso de países inteiros e ainda afeta a sua vida hoje, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso. Nesse vídeo, a gente vai descomplicar tudo. O que são esses dois sistemas, onde cada um funciona ou falha, e o mais importante, por que você deveria se importar com isso? E se você acha que vai ser um papo chato de livro de história, segura aí. Antes de mais nada, pensa comigo. Como que duas ideias econômicas conseguem mexer tanto com o emocional das pessoas? Tem gente que defende o capitalismo como se fosse uma religião. Liberdade acima de tudo, dizem. Outros enxergam o socialismo como se fosse a única saída mais justa do mundo. E se essas duas ideias tivessem mais pontos fortes do que falhas gritantes? O que a gente vai fazer nesse vídeo é parar e analisar sem paixão, sem nenhum lado. Como quem desmonta um relógio só para saber como funciona. Vamos entender como essas ideias surgiram, o que elas prometem e, principalmente, como elas impactam o seu bolso, a sua rotina e até sua forma de pensar. Porque sim, ideologia mexe com economia, mas também mexe com cultura e com leis, com o jeito que você vive. E talvez sem perceber, você já esteja vivendo em uma ideologia, mesmo achando que está neutro. Capitalismo. Capitalismo é tipo um grande jogo, onde cada um tem que correr atrás do seu. Quem tem uma ideia boa, abre um negócio, lucra e cresce. Quem não tem, acaba trabalhando para quem tem. O foco do capitalismo é ter lucro, e para isso você precisa competir. Se você vender hambúrguer melhor do que o cara da esquina, você vence. Simples assim. E o que acontece quando isso dá certo? A gente vê empresas como Apple, Amazon, Google, que começaram pequenas e hoje valem trilhões. $22 billion in 3 fucking hours! Mas tem um preço. Porque nesse jogo, quem começa com mais dinheiro já sai na frente. E quem perde, muitas vezes não consegue nem se levantar. E aí vem a desigualdade, a exploração, a pressão. No capitalismo, a liberdade é tudo. Mas se você não tiver capital, essa liberdade vira só uma ilusão. Agora pensa como o capitalismo está no seu dia a dia. O seu celular, o lanche que você pede pelo app, o banco que você usa. Tudo isso é fruto de um sistema, onde a iniciativa privada corre atrás da inovação, para atrair mais consumidores. Parece ótimo, e realmente é um sistema que incentiva o progresso, a eficiência, o fazer melhor. Mas junto com isso vem um medo constante de perder o emprego, a pressão por produtividade, e a ideia que o seu valor é o tanto que você entrega. E é aí que bate a pergunta: será que realmente todo mundo tem a mesma chance no jogo? Ou será que o sistema já começa desequilibrado, favorecendo quem já nasceu no bairro bom, estudou em escola privada e teve contatos desde cedo? Socialismo. Agora bora pro outro lado. O socialismo tem uma ideia bem diferente. Vamos dividir melhor as coisas. Aqui o foco não é o lucro individual, é o bem de todo mundo. As empresas, as fábricas e até os bancos não ficam na mão de empresários, mas sim do Estado ou de cooperativas. E o objetivo? Garantir que ninguém fique para trás. Educação e saúde são públicas. E o básico para viver bem não depende da grana que você tem. Legal, né? Só que o problema é que tudo depende do governo. As coisas também podem travar. A União Soviética, por exemplo, colapsou. Cuba vive em escassez. Mas calma, tem países como a Noruega, Dinamarca e Suécia que pegaram ideias socialistas e misturaram com o capitalismo e hoje são referência em qualidade de vida. Ou seja, socialismo não precisa ser 100% estatal. Mas antes de criticar, é importante entender de onde veio essa ideia. O socialismo surgiu como resposta direta ao capitalismo selvagem do século XIX. Fábricas lotadas, salários miseráveis, jornadas absurdas. Era um cenário onde a vida do trabalhador
valia muito pouco. Foi aí que pensadores como Karl Marx levantaram a bandeira que a riqueza deveria ser compartilhada para todos. Claro, as ideias foram interpretadas de jeitos muito diferentes e, em muitos casos, mal aplicadas. Mas o ponto central continua vivo. Como garantir que o progresso beneficie todos e não só uma elite? Será que dá para ter um sistema produtivo e justo ao mesmo tempo? A guerra que mudou o mundo. Anos atrás, capitalismo e socialismo não eram só ideias. Eram blocos de países inteiros se encarando cara a cara. De um lado, os Estados Unidos, com suas empresas gigantes, a ideia de liberdade individual e uma cultura baseada em consumo. Do outro lado, a União Soviética, uma economia totalmente controlada, onde tudo era feito ao nome do povo e a igualdade vinha acima de tudo. Foi a chamada Guerra Fria, uma batalha silenciosa, sem bomba atômica explodindo, mas com propaganda, espionagem e uma corrida espacial para ver quem chegava primeiro ao futuro. No fim, a União Soviética desmoronou. O capitalismo venceu. Ou será que não? Porque depois disso vieram crises, veio o desemprego, veio a desigualdade aumentando em todo canto do mundo. O capitalismo venceu na aparência, mas deixou muita gente para trás. Enquanto isso, ideias socialistas voltaram com tudo, mas agora com um rosto novo. Mais atualizadas, mais exclusivas, menos extremas. É como se o mundo percebesse que nenhum lado e nenhum outro funcionasse perfeitamente. Se você olhar ao redor, pode até parecer que o capitalismo venceu. Quase todos os países operam dentro de uma lógica de mercado. Empresas privadas dominam a tecnologia, a mídia e até a educação, mas o socialismo não desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Hoje, ele aparece em movimentos sociais, em políticas públicas, em sindicatos, em ONGs. Todas são expressões modernas de ideias socialistas, mesmo que não usem o nome abertamente. E mais, com o avanço de automação, da inteligência artificial e das crises climáticas, o debate sobre propriedade coletiva, renda básica e justiça social voltou com tudo. Bilionários são cada vez mais questionados e governos têm sido forçados a intervir em economias que, na teoria, deveriam ser livres. Então não, o jogo não acabou. Na verdade, ele tá mais acirrado do que nunca. Porque agora a gente não tá falando só de ideologias, a gente tá falando do futuro do planeta. E cada decisão econômica que a gente toma carrega os ecos de uma batalha que começou há mais de 2 séculos. Uma batalha que não tem fim, claro, mas que continua decidindo quem vence e quem fica pra trás. Tem muita gente que gosta de pintar um sistema como herói e outro como vilão. Mas a real é que nenhum dos dois é perfeito. O capitalismo cria inovação, movimenta a economia, acelera o progresso, mas também gera exploração, desigualdade, ansiedade coletiva. O socialismo prega justiça, equidade, dignidade para todos, mas às vezes sufoca a liberdade, engessa a economia e concentra poder até demais na mão do Estado. O problema é que, na prática, nenhum país aplica um modelo 100%. Todos são uma mistura. Os Estados Unidos, que são símbolo do capitalismo, também têm programas sociais muito fortes. Previdência, auxílio-desemprego, escolas públicas e saúde para idosos. E a China, que se diz socialista, tem bilionários, bolsa de valores e megas empresas privadas dominando o mundo. Loucura, né? Ou seja, o mundo não funciona aos extremos. Funciona ao meio termo. O que muda de um lugar para outro é que o quanto o governo interfere, o quanto o mercado é livre e, principalmente, como isso afeta a vida das pessoas na verdade. No fim das contas, o que importa não é o rótulo, é o equilíbrio. É o sistema que consegue gerar riqueza sem esquecer da justiça. É um modelo que consegue estimular o talento individual sem deixar ninguém ser esmagado por engrenagens. Mas e eu? Trabalho, pago minhas contas. Por que eu deveria ligar para isso? Simples, porque essas ideias influenciam o quanto você ganha, o quanto você paga de imposto, se você tem acesso à saúde ou não, se a escola pública é boa, se tem emprego decente, se o seu aluguel vai explodir mês que vem. Tudo isso é reflexo de escolhas políticas, baseadas nessa ideologia. Quando você vota, ou comenta na internet, ou simplesmente aceita as regras do jogo, você tá, sem querer, escolhendo um lado. Então vamos ser sinceros,
Não dá pra fingir que essas são só debates em livros. Ela é sua, é do seu dia a dia. E o futuro da economia, do planeta, da sua vida, vai depender de como a gente equilibra essas ideias. O capitalismo e o socialismo não são dois times de futebol. Não é sobre torcer, é sobre entender. Um coloca foco no indivíduo, no mérito. O outro, no coletivo e na justiça social. E a verdade que ninguém te conta é: nenhum sistema vai salvar o mundo se quem tá no poder não tiver consciência e responsabilidade. Porque no fundo, quem decide que o mundo funciona não são as ideologias, são as pessoas. São elas que usam o sistema para construir ou destruir. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando: ah, isso é culpa do socialismo, ou ah, isso é culpa do capitalismo, respira, pensa e lembra: nada é tão simples quanto parece, mas tudo pode mudar se a gente souber por onde começar. Até o próximo vídeo, CEOs.